Fala Programmers, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Aqui eu ensino programação web de forma diferente, mas hoje nós não vamos aprender programação, mas eu vou contar um pouquinho da minha história de como que eu aprendi programação, de como que ainda estou aprendendo. E espero que através deste vídeo possa te inspirar a continuar aprendendo programação e que você entenda que programação é para qualquer pessoa que queira aprender. Muitas até pensam, eu não tenho dom de aprender programação, a programação não foi feita para mim, mas eu posso dizer que programação é para qualquer pessoa, só precisa querer aprender programação, tá ok? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, mas antes de entrar na minha história, você deve se inscrever no meu canal. E por que você deve se inscrever no meu canal? Para assim você receber notificação de todas as aulas que eu publicar aqui no canal. Aqui eu ensino programação web de forma ilustrada, principalmente para aqueles que ainda estão iniciando a programação. Eu pego aquilo que é mais difícil da programação, torna simples o seu aprendizado. Então, se você quiser ser notificado a cada nova aula, então você deve se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então, feito tudo isso, então agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Tudo começa quando eu tinha 15 anos de idade. Nesta época ainda eu estava no colegial e eu queria aprender design gráfico e também ao mesmo tempo eu queria aprender programação. Sempre comprava alguns cursinhos ou entrava na internet mesmo, pesquisava como que aprendia programação e naquela época eu não tinha noção das áreas que abrangia a programação. Muitos confundem e acham que aprender programação, eu vou saber desenvolver um site, desenvolver um aplicativo, programar um robô, desenvolver programas para computadores mesmo, mas na verdade programação tem as suas áreas. E quando eu estava aprendendo programação, na mesma época em que estava aprendendo design gráfico, eu achava que programação servia para qualquer coisa. Isso é um dos problemas para aqueles que estão iniciando, não sabe qual área deve escolher em relacionado à programação. Então já vai uma dica para você. Primeiramente, escolhe qual área que você quer aprender. Eu quero desenvolver aplicativos. Então é uma forma de aprender programação. Eu quero desenvolver somente sites, sistemas web, tudo que é relacionado ao navegador. Então você deve aprender nesta área de desenvolvimento web, que é a minha área. Eu quero aprender programação robótica. Então esta é a outra área. Então primeiramente você deve escolher qual é a área de atuação que você quer entrar, tá ok? Então nesse período, quando eu tinha uns 15 anos, comecei a aprender design gráfico e tentando aprender programação. E lembro que um dos meus primos que estava estudando programação, ele começou a aprender programação em várias áreas e ele me mostrou um pouquinho do que ele estava aprendendo. Eu sempre tinha aquela curiosidade de entender como que funcionava a programação. Então ele veio aqui em casa e ele abriu o bloco de notas e começou a desenvolver, colocar uns códigos HTML, colocar uns códigos CSS. Eu achei interessante porque tudo que ele estava desenvolvendo já acontecia de forma rápida. Então se ele queria mudar a cor do botão, simplesmente colocava um código bem simples e já mudava a cor do botão. Isso eu achei interessante e eu olhei para os códigos e falei assim, não, é isso que eu quero aprender. Eu quero aprender desenvolvimento web, eu quero programação web. E naquele tempo nós desenvolvíamos programação com HTML4 e o CSS inline, ou seja, nós colocávamos os códigos CSS na própria tag HTML. Dá para fazer isso hoje, mas hoje nós temos outra forma de nós trabalharmos com a estilização. E naquele tempo era o HTML4 e o CSS inline. E ele me passou algumas instruções básicas de como desenvolver o site. E nesse período a minha vontade era entrar numa faculdade de arquitetura. Então eu comecei já a tentar desenvolver um site de arquitetura. Mas claro que não ficou legal, porque sempre que eu queria desenvolver alguma coisa nova eu tinha que pesquisar, não sabia os materiais corretos, não sabia nem como pesquisar as informações necessárias para desenvolver aquele site. Então eu acabei desistindo da programação e sempre achei programação não é para mim. Tem que ter um dom, tem que ter uma habilidade diferente, porque o meu primo que me ensinou, passou o basiquinho da programação, ele é um rapaz muito inteligente, muito esforçado na escola e eu achava que ele conseguia desenvolver porque ele tinha essa habilidade especial. Então eu acabei desistindo da programação, falei assim, a programação não é para mim. E depois de muitos anos, passaram alguns anos, eu entro na faculdade. Não era faculdade de programação, também não era faculdade de arquitetura que eu queria formar naquela época, era faculdade de administração, nada a ver com programação. Mas eu entrei nessa faculdade de administração e ali eu tinha um colega que ele trabalhava há muitos anos com programação web e ele mostrava todos os códigos, às vezes
ele levava o notebook ali na faculdade para terminar algum serviço que ele estava fazendo, e eu admirava de ver a habilidade dele de desenvolver aqueles códigos, de resolver algum problema. Às vezes ele mostrava alguns aplicativos que ele estava desenvolvendo, eu achei aquilo interessante, e ele começou a me nortear um pouco do que eu teria que aprender para se tornar um programador. Então foi esta época que eu começo novamente a aprender programação, mas como ainda eu não sabia o que era necessário aprender programação, por mais que ele norteava um pouco, mas só que os conhecimentos dele era muito mais avançado, ele não conseguia transmitir o seu conhecimento para mim. Então eu comecei a aprender programação, mas acabei desistindo novamente. Então você pode perceber que durante o meu processo de aprendizado, muitas das vezes eu tentei desistir, e isso é completamente normal. Nós vamos ter desafios durante o processo de aprendizado, mas eu tinha desistido. E nesse mesmo período, quando eu entro na faculdade, eu sou contratado para trabalhar como design gráfico em uma empresa de tecnologia automotiva. Ali eu entrei como design gráfico na parte do desenvolvimento de todas as artes publicitárias da empresa, até que surge uma oportunidade de trabalhar como web designer. Ali ainda não entendia de códigos ainda. O web design naquela época era desenvolver sites usando a plataforma do WordPress. Hoje eu acredito que a grande maioria já ouviu falar sobre o WordPress e a facilidade de desenvolvimento ali. Mas quando eu olhava o WordPress, abria todos aqueles arquivos, via aqueles códigos, eu queria ainda aprender programação para dominar aqueles códigos, para abrir um arquivo PHP, um arquivo HTML, CSS, JavaScript e poder entender. E por que eu queria entender todos aqueles códigos? Por mais que o WordPress te dá esta possibilidade de desenvolver um site sem entender programação, mas eu queria ter a habilidade de abrir um WordPress e fazer os meus próprios códigos. Por exemplo, eu quero mudar a forma desse botão aqui, eu não quero esse template desse jeito, então eu queria ter a habilidade de fazer as minhas manipulações, de fazer o que eu queria em qualquer site. Então por isso que eu tinha vontade de aprender programação, por mais que eu sabia desenvolver um site através do WordPress. E nesse período também eu já começo a desenvolver e-mail marketing. Naquela época nós desenvolvíamos e-mail marketing enviado para os e-mails de todos os clientes, e era desenvolvido através de HTML. Claro que eu não colocava a mão no código para desenvolver o HTML, porque havia um programinha, você colocava a imagem lá, ele ia cortando e criando todo esse código. Era praticamente de forma automática, mas eu queria aprender realmente programação. E nesse período também eu começo a desenvolver layout de tipo de um tablet que eles tinham, porque era uma empresa de tecnologia automotiva, então eles tinham vários equipamentos para ajudar um mecânico para trabalhar com a parte elétrica de um carro. E eles tinham tipo um tablet que fazia uma codificação de chave, então era um tablet bem grandão. Então eu tinha que desenvolver o layout deste dispositivo. Eu apresentei várias propostas e foi nesse período que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre as técnicas de hoje, de experiência de usuário, sem saber o que significava isso, nem sabia que existia essa área também que está crescendo muito, que é a questão de interface de usuário, que é a questão de experiência de usuário. E eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, mesmo sem saber que existia esta área. Eu fiz uma proposta de desenvolver o layout do estilo flat design, que é um estilo bem mais simples, que estava na moda na época. A grande parte do site criava no estilo de flat design. Então eu comecei como design gráfico, depois entrei um pouquinho ainda como design gráfico, trabalhar com web design, mas eu não tinha um contato muito direto com o código. E eu comecei agora novamente a aprender programação, entender a parte do front-end, mas dessa vez eu ficava mais tempo estudando. Eu comecei a dedicar um pouco mais, porque eu tinha esta necessidade. Para o aumento do meu salário na época era necessário eu entender como eu estava trabalhando como design gráfico, e para ser registrado como web designer era necessário eu aprender o web design. Então eu tinha que aprender, eu tinha que me dedicar para aprender realmente programação. Até que chegou um tempo, eles me ofereceram a possibilidade de aprender o back-end. Agora já entra realmente a área do servidor, aprender realmente programação web, onde trabalhamos com front-end, que é a parte visual, e também o back-end, que é a parte do servidor. E até que eles me deram um mini sistema interno, um sistema de consulta dentro da empresa mesmo, para os funcionários ali,
e me deram o prazo aí de uns 2, 3 meses para desenvolver esse sistema. E para mim era um desafio porque eu não sabia programação web, não entendia de PHP, não sabia de MySQL, nada de banco de dados. Então eu comecei a aprender e às vezes ficava horas e horas, até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, aprendendo a programação web. Então me dediquei bastante e foi nesse período que realmente eu comecei a aprender programação. E tinha um líder meu que começou a me instruir, como ele trabalhava bastante na parte do desenvolvimento web, então eu comecei a interessar ainda mais por esta área. Então eu ficava várias horas estudando, dedicando na programação, e até que antes do prazo que eles me solicitaram para entregar o sistema, eu já havia terminado. E era a todo momento, até na hora do almoço, quando eu chegava do trabalho, depois do culto da igreja, eu chegava, começava a estudar novamente, começava a desenvolver o sistema, então eu comecei a dedicar bastante. Então uma dica para você que está começando, é necessário sim dedicação. O método de quem está ensinando é importante sim, mas só que a sua dedicação é muito mais importante. É necessário você praticar, é necessário você sentar e estudar e colocar em prática. Vai ter muitos desafios durante o processo de aprendizado, mas só que lá na frente você vai entender tudo isso, você vai dominar se você não desistir. E claro que ainda eu estou aprendendo a programação, por mais que eu tenha passado muitos desafios eu consegui superar, mas ainda estou aprendendo, ainda eu quero aprender mais coisas relacionadas à programação web. E outra paixão que eu tenho não é só a questão da programação web, mas também ensinar. E durante o período em que estava nesta empresa de tecnologia automotiva, como eu já estava entrando na área de web design, na área da programação e também trabalhando como design gráfico, então foi necessário contratar uma outra designer, uma outra pessoa ali para trabalhar juntamente comigo, para me auxiliar. E ela também queria aprender programação, queria entender um pouquinho do básico da programação. E esse líder meu, daquele setor, ele começou a ensinar para ela, mas só que ela não conseguia entender os códigos. Por mais que ensinava, ela não conseguia entender. E sempre quando ele ensinava essa nova design, ela não entendia, então o que ela fazia? Ela vinha até mim para pedir para ensinar ela, para que ela pudesse tentar entender todos aqueles códigos. E o que eu fazia? Eu pegava um papelzinho, eu começava a desenhar de fato como que funcionava a estrutura do HTML, como que funcionava a estrutura do CSS. Ou seja, eu pegava aquilo que era difícil, que era incompreensível para ela, pelo fato do meu líder, ele entendia muito, mas só que ele não conseguia transmitir esse conhecimento. Então eu pegava esse conhecimento e tornava bem simples. E você já pode perceber aí que foi aí que começou um sinal do que eu ensino hoje, que é programação web de forma ilustrada, porque eu sempre estava ilustrando os códigos, então ela conseguia entender como que funcionava a hierarquia dos códigos, como que funcionava a estrutura dos códigos, e quando você tem essa visão analítica, se torna muito mais fácil durante o aprendizado. E ela sempre me dizia, nossa, é bem mais simples do que eu imaginei, você foi a única pessoa que conseguiu me ensinar, então agora eu estou conseguindo aprender programação. E foi a partir de então que acendeu uma luzinha lá no fundo do túnel com o intuito de ensinar programação web. E foi quando eu comecei, que criei o meu Instagram, comecei a ensinar programação web de forma ilustrada. Os feedbacks foram os mais positivos. Até hoje, diariamente eu recebo comentários de pessoas falando sobre a metodologia. Então é importante na programação web você sim se esforçar, dedicar. Como você viu durante todo o meu processo de aprendizado, muitas das vezes eu desisti achando que programação não era para mim, mas os desafios têm que ser superados. Sempre tive dificuldade para aprender programação web, como já falei, que achando que não era para mim, mas hoje eu consigo entender melhor e claro que eu preciso aprender muito mais programação, eu tenho que me dedicar ainda mais, mas eu consigo abrir um editor de código e começar a desenvolver um site. Eu consigo solucionar um problema através da programação web. E se eu conseguir isso, enfrentando todos os meus desafios, você consegue também. E a questão é, você precisa dedicar e também é muito importante aquele de quem você está aprendendo programação web tenha alguma metodologia. A metodologia vai fazer muita diferença no seu aprendizado. Ou talvez ele pode tornar a programação mais difícil ou pode simplificar. E claro que quando simplifica, você vai entender
melhor. E por isso que o intuito do meu canal, o intuito de todas as minhas redes sociais é tornar simples o aprendizado da programação web. Tudo aquilo que você acha que é difícil, que é um grande desafio, eu quero pegar esse desafio, quero pegar algo que é difícil da programação, do desenvolvimento e tornar simples. Pensa comigo, se existe alguém, se houve alguém que sentou, estudou e criou esses códigos, e com certeza esses códigos para ele que desenvolveu é bem simples, então pode se tornar simples para você. É simplesmente você precisa entender o conceito, você precisa entender a lógica de como que funciona o processo de cada código. Quando você entende como que funciona tudo isso, então fica muito mais fácil o seu aprendizado, tá ok? Então esta é o resumo da minha história. Claro que há muito mais detalhe para ser contado, mas o mais importante é que você entendeu o conceito geral. Eu não tinha possibilidade, eu achava que para mim não tinha possibilidade de aprender programação, mas hoje eu já sei um pouco mais. Eu digo um pouco mais porque estamos sempre aprendendo programação. Não podemos parar, não podemos desistir, principalmente não podemos desistir, tá ok? E se você se identificou com essa história, deixa aqui nos comentários, conta os seus desafios, eu quero ler sobre o seu processo de aprendizado, sobre os seus desafios, e isso vai me inspirar também a continuar aprendendo programação e também continuar trazendo novos conteúdos aqui para o canal, conteúdos que realmente vai agregar para o seu aprendizado, tá ok? Então agora eu te espero na próxima semana com alguma aula relacionada à programação web. Se você ainda não conhece o meu trabalho, aqui no meu canal vai ter várias aulas, videoaulas relacionadas à programação web para você conhecer um pouquinho da minha metodologia, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula.